Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bíblia Decifrada. O meu nome é Afonso, né? E nesse momento nós vamos estudar bastante sobre a Palavra de Deus, então fique ligado até o final que você vai gostar do vídeo. Então hoje vai ser o vídeo respondendo comentários relacionado à conduta cristã, né? Foi um vídeo que eu fiz antes, falando sobre conduta cristã, né? E hoje eu vou responder algumas perguntas sobre o tema, né? Então, primeiramente, né, nós vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4, Efésios 4, versículo 25 em diante. Nós vamos ver algumas coisas importantes aqui. Na verdade, vamos ler do verso 24. Verso 24. Que diz assim: E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, né? Ou seja, a conduta cristã, né, é um momento em que você, depois que você se batiza, como eu expliquei, né, você agora vai trilhar um caminho novo, né? Vai ter uma nova vida, você vai se revestir do novo homem. Agora você vai ser uma nova criatura, uma nova pessoa, uma pessoa que faz a vontade de Deus. E agora você vai procurar a santidade. Bem, a gente vai ver um pouco mais o que é santidade, o que é ser santo, né? E o que é ser perfeito. Nós vou explicar bem direitinho para vocês o que é isso, né? Mas aqui, né, do verso 25 em diante, né, a gente vai ler, eu vou explicar verso por verso. A gente vê aqui, no título tem dizendo exortações para a santidade, exortações à santidade, né? E é justamente o que a gente deve fazer depois que a gente aceita Jesus, né? O que nós devemos fazer. Então, o que é santidade, né? E aqui dá algumas dicas do que nós devemos fazer. Bem, do verso 25 em diante diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, o primeiro ponto, né? Deixar completamente a mentira de lado, né? Ou seja, falar apenas a verdade. A gente sabe que Satanás, ele é o pai da mentira, né? Então, quando você mente, é como se você tivesse, digamos, se denominando filho do próprio Satanás, né? Filho, né, de Satanás, porque Satanás é o pai de mentira. Então, se você mente, você está sendo filho do diabo, entendeu? Parece forte, mas essa é a realidade. Então, é importante nós deixarmos toda a mentira de lado. Qualquer mentira. Muitas pessoas acham que mentiras pequenas podem ser ditas. Não, mas não pode. Tá certo? Qualquer mentira é pecado. Tá certo? Qualquer mentira é pecado. Não existe pecado grande ou pequeno. Qualquer pecado é prejudicial. Qualquer pecado é errado. Qualquer um. Não importa se é grande ou pequeno. Tá certo? Todo pecado leva para só um canto. Qualquer pecado merece a morte. Tá certo? Todo pecado, toda consequência do pecado, qualquer tipo de pecado merece morte. Então, nós não podemos achar que uma mentirinha pequena não faz diferença nenhuma. Faz sim, tá certo? Tome cuidado. E diz mais, né? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha que interessante, né? Você não deve se irar, mas se você for se irar, ire sem pecar. Se ire sem pecar. Como assim irar sem pecar? É possível isso? Nós vemos que o próprio Deus já se irou várias vezes na Bíblia, a gente vê, mas a ira dele é santa, né? Uma ira sem pecado. Como assim? Bem, porque Deus ele se ira contra o pecado, né? Isso é que é interessante. Deus se ira contra o pecado. Nós devemos também se irar contra o erro, contra o pecado. É disso que a gente deve se irar, né? E se irar também com a razão, sempre com a razão, nunca perdendo o controle de si mesmo, tá certo? Isso é ter controle. Você tem que ter controle, tem que ter domínio próprio, né, certo? Então, digamos que se você se irar e se você perder o controle, você vai estar pecando, tá certo? Então,
A ira de Deus é santa, por quê? Porque ele se ira contra o pecado, assim como nós também. A gente deve se irar contra o pecado. Jamais eu posso se irar contra uma pessoa, tá certo? Irar contra uma pessoa é errado. Isso não é uma ira santa. Mas irar contra o pecado, aí sim você deve se irar contra o pecado. Você está entendendo? Então, diz mais, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Ou seja, se você tem, digamos, se você acabou se irando contra o seu irmão, por exemplo, né? Aí você não pode guardar mágoa, ou seja, passa o dia, né? Se põe o sol, né? Digamos assim, se põe o sol, aí passa outro dia e você ainda está com raiva do seu irmão. Aí passa outro dia e você ainda está com raiva do seu irmão. Não pode. Você deve perdoar o seu irmão o quanto antes, o mais rápido possível, tá certo? Você deve deixar a mágoa de lado. Você não deve se irar contra o seu irmão, você deve deixar a mágoa de lado. Então guardar mágoa aqui é contra guardar mágoa, tá certo? Quando você guarda mágoa, você tá errando sim, tá certo? Então nós temos que ter cuidado, tá certo? Então a gente vê aqui no verso 28 diz o seguinte: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Tá vendo só? Então veja só, antes o que você fazia antes de errado, agora você muda, agora você se torna uma nova criatura e não faz mais o seu erro de antes, tá certo? Então a gente vê aqui, né? No verso 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tá vendo? Então nós não devemos falar palavras erradas. Ou seja, tem muita gente que gosta de falar palavrão, tem muitas pessoas que gostam de falar o que dá na telha, tipo aquelas pessoas que diz, eu sou sincero mesmo, eu falo mesmo a verdade na cara, eu não se preocupo com a opinião dos outros, eu falo mesmo. Ei, não é assim não pode ser assim. Um cristão não age dessa forma, tá certo? Você tem que ter cuidado com as suas palavras para não falar nenhuma palavra feia, nenhuma palavra impura, nenhuma palavra que rebaixe outra pessoa ou que vá acabar prejudicando uma pessoa. Você deve falar apenas o que for próprio para edificação. Só o que edifica você pode falar, tá certo? Não, você não pode falar coisas erradas, coisas que vai acabar prejudicando alguém, né? Deixando alguém com raiva. Você tem que ter cuidado com as suas palavras, tá certo? Você tem que ter cuidado. Não pode ser assim, eu sou sincero, eu falo o que quero. Não é assim. Tem uma grande diferença entre sinceridade e grosseria, tá certo? Tem uma grande diferença entre sinceridade e grosseria. Tem muitas pessoas que dizem ser sinceras, mas na verdade são grossas. Pessoas que são ignorantes, pessoas que realmente falam que dá na telha sem se preocupar com o que a pessoa vai sentir. Isso não é atitude de cristão, tá certo? Isso não é atitude de cristão. Tome cuidado. E se afaste de pessoas assim. Pessoas assim não, tá certo? Não chegue nem perto de pessoas assim, tá certo? Então nós vemos aqui mais um versículo, vamos ver. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então você não deve entristecer o Espírito de Deus. Como é que a gente entristece o Espírito de Deus? É quando a gente sabe que é errado e mesmo assim faz. Entendeu? Quando a gente sabe que o caminho está errado, mas a gente mesmo assim a gente vai por esse caminho. E isso você está entristecendo o Espírito de Deus. Quando Deus fala, isso é pecado, você deve fazer isso e isso, você não pode fazer isso e aquilo. Aí você pega e não obedece. Quando você não obedece, você está entristecendo o Espírito de Deus. Tá certo? Então nós temos que ter cuidado. E ter cuidado também, eu falei antes, na questão do palavrão, né? Muitas pessoas acham que não tem nada a ver falar palavrão. Mas não é bem assim. Você acha que Jesus falaria esse tipo de coisa? Tipo, isso é algo totalmente impuro, né? Como diz aqui, não fale nenhuma palavra torpe, palavras maliciosas, coisas erradas. Não fale esse tipo de coisa, tá certo? Isso não é fala de cristão.
Então, diz no verso 31 agora: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Olha que interessante, tá certo? Então, todas essas coisas, Deus não suporta isso, tá certo? Essas coisas, tá certo? Então, tome cuidado para você não acabar agindo dessa forma, né? Qualquer amargura, cólera, ira, gritaria, tá certo? Gritaria também, Deus não suporta isso. Blasfêmias, né? E toda malícia, como eu falei, tá certo? Tá vendo aí? Malícia também é pecado, certo? Qualquer tipo de malícia, tá certo? Se você tá perto de uma pessoa que é totalmente maliciosa, se afaste desse tipo de pessoa, tá certo? Um cristão não pode ser assim, não pode ter esses pensamentos errados. Muitas pessoas fazem piadas de duplo sentido, dizem ser cristão e fazem esse tipo de piada de duplo sentido. Conversas, tem só essas conversas totalmente impuras, falando de coisa errada, coisas que não devem, sabe? De maneira totalmente impura, sabe? De uma maneira totalmente errada. Então temos que ter cuidado para não sermos assim e nem ficar perto de pessoas assim, tá certo? Porque acaba prejudicando não só a pessoa, né, que está fazendo isso, mas prejudica também a nós que estamos ouvindo essas coisas, tá certo? Temos que ter cuidado com as nossas amizades, né? Porque, como diz a Bíblia, né? As más amizades corrompem os bons costumes. Então tome cuidado. Se você tá, é uma questão de também você ter cuidado com a pessoa que você vai andar. Então, quando você tem pessoas e você acaba convivendo com pessoas que fazem coisas erradas, né? Isso acaba refletindo nos seus atos também. Os seus atos acabam refletindo no que você acaba convivendo ali, entendeu? Então é como diz, né? As más amizades corrompem os bons costumes. Bem, aí a partir do verso 32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Bem, é interessante, né, que a gente vê aqui que a gente deve perdoar as outras pessoas, né? Muitas pessoas acham que podem obter o perdão de Deus, mas nem perdoa a outra pessoa, né? Como diz a oração do Pai Nosso, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, para Deus nos perdoar, nós precisamos também exercer esse perdão, né? Perdoar outras pessoas também. Qualquer pessoa que nos magoou, a gente tem que perdoar, tá certo? Porque senão vai prejudicar a nós, a gente, né? Se você não perdoa, isso acaba prejudicando a você mesmo, tá certo? Então, tome cuidado. Então, vamos lá. Continuando aqui, agora no capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Tá vendo? Então a gente deve ser imitadores de Cristo, né? E andar em amor, tá certo? Um cristão que não demonstra o seu amor, ele não é cristão. Tá certo? Tem muitos cristãos que acham que amar é só um sentimento. Não, amor é ação. A ação, quando você age demonstrando o seu amor, aí sim você ama. Tá certo? Amor não é simplesmente um sentimento. Amor é quando você age, é atitude. Tá certo? Então é interessante isso, né? Preste muita atenção nesses versículos. Depois você pode ler com calma e você vai prestar atenção em tudo que esses versículos vão falando, né? E tudo isso é para o quê? Para a santidade. E o que é ser santo? E o que é ser perfeito? Será que é possível ser santo? É possível ser perfeito? Muitas pessoas acham que ser santo e ser perfeito só Deus é. Só Deus é. Mas é porque a pessoa não entende o que é ser santo e o que é ser perfeito. Muita gente acha que ser santo e perfeito é não errar, é não pecar. Mas não é assim. Na perspectiva bíblica, ser santo e perfeito é você andar nos caminhos de Deus, por mais que você peque, mas você está seguindo os caminhos de Deus, junto com Cristo,
lutando contra o pecado a cada dia, sem desistir. Mesmo caindo, mas também levantando e continuando em frente. Isso é ser santo, isso é ser perfeito. O próprio Paulo disse, né? Eu sou perfeito, né? Ele disse que era perfeito. Paulo, que era um grande pecador também. Mas ele disse que era perfeito. Então, é perfeito porque ele não pecava mais? Não, ele pecava, né? Ele era pecador. Mas ele era perfeito no sentido que ele andava com Cristo. Ele não desistia. Ele lutava contra o pecado. E é assim que nós devemos ser. Nós somos santos. Nós somos perfeitos. Todo aquele que segue o caminho de Cristo, lutando contra o pecado e seguindo a vontade de Deus, esse é uma pessoa santa. Isso é uma pessoa perfeita. Até porque santo significa separado. Separado de quê? Separado do mundo. É quando uma pessoa desiste totalmente das coisas do mundo e vai seguindo apenas coisas de Deus. Isso é uma pessoa santa. Então, se uma pessoa disser assim para você, você só quer ser santo, diga, eu quero mesmo. Eu quero ser santo mesmo. Qual é o cristão que não quer ser santo? Lógico que eu quero ser santo. Então, quando uma pessoa perguntar para mim, você só quer ser santo? Lógico que eu quero ser santo, olha. Eu não só quero ser santo, mas sou santo. Porque eu sigo a Cristo. Nós somos santos. Todo aquele que segue a Cristo e faz a vontade de Deus é santo, tá certo? Então, é bem interessante isso, né? E a gente avaliar o que significa a palavra santo e a palavra perfeito, né? Outra coisa, né? Eu não vou... Talvez eu faça uma parte 2 desse respondendo comentários, porque senão vai ficar muito grande, tá certo? Mas eu vou falar só de algumas coisas, vou responder algumas perguntas também que ficaram em aberto. Que é a questão, por exemplo, da loteria. A loteria. Como fica a loteria? Porque eu falei no outro vídeo que não podemos jogar loteria. Por quê? Porque a gente vê que Deus quer que a gente utilize, a Bíblia mostra, né, que Deus quer que a gente utilize os nossos bens e os nossos dinheiro, o nosso dinheiro, né, para ajudar ao próximo e para ajudar na obra de Deus, né, na pregação do Evangelho e também ajudar as outras pessoas que estão passando necessidade. Então, quando você... Não é errado você querer ter conforto, ter prosperidade, não é errado. Mas o errado é você, apostar. Isso é uma aposta, tá certo? Jogando na loteria você está apostando, porque você não sabe se vai ganhar. Você está gastando o seu dinheiro, que você poderia utilizar para qualquer outra coisa mais importante. Você está gastando o seu dinheiro sem saber nem se vai ganhar. Sem saber nem se vai ganhar, você está apostando, tá certo? Você não sabe se vai ganhar. E outra coisa, Deus, tem uma passagem da Bíblia que diz que Deus, ele quer que você prospere, mas você prospere com suas próprias forças. Você utilizando as suas forças, se esforçando para isso. No sentido de que você precisa trabalhar para receber dinheiro, para ter uma vida melhor. Você não pode escolher o caminho fácil, não é o caminho fácil, você tem que escolher o caminho correto, né? Que é justamente você trabalhar da forma correta para você obter o seu dinheiro e não jogando na loteria, tá entendendo? Então, tome cuidado com essas coisas, esses jogos aí de azar que acaba prejudicando, né? Porque um cristão ele não vai jogar essas coisas, certo? Então, vamos ver mais uma dúvida. Mais uma dúvida aqui. A parte aqui do local, que muitas pessoas perguntaram aqui, que eu disse que a gente não deve estar em locais onde tem pessoas, né, fazendo coisas erradas, né? Tipo, eu não posso estar junto de pessoas onde está festejando uma festa, né? Uma festa do mundo, tá entendendo? Ou então junto de um bar, entendeu? Então, por que eu não posso estar ali? Porque Salmos capítulo 1, versículo 1 diz que a gente não deve seguir os conselhos dos ímpios, né? Nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então, só de você estar ali, você está pecando.
Por mais que você não esteja fazendo aquilo que eles estão fazendo, mas você está errando. Agora, tem exceções? Sim. Se você, por exemplo, for ali para pregar o evangelho, aí tudo bem, você está ali com o objetivo. Com o objetivo de mostrar Jesus para aquelas pessoas. Aí tem um objetivo, você pode estar ali para fazer isso, né? Tem uma dúvida também que tem pessoas que elas vendem coisas na rua e elas querem aproveitar, né, o momento das festas, ou pessoas que trabalham em bares, né, e elas se perguntam, será que eu estou pecando em fazer isso, vender, estar nesses locais e vendendo essas coisas? Não, você não está pecando, você está fazendo o seu trabalho. Infelizmente é por causa do pecado, então a gente acaba tendo que fazer isso, né? Mas você não está errando em fazer isso, tá certo? Não se preocupe. O erro é você estar ali simplesmente sem fazer nada, ou então fazendo as mesmas coisas que eles estão fazendo, entendeu? Tá ali simplesmente para fazer nada. Então é bom ter cuidado com isso também, né? E foi isso, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando um pouco mais sobre outras dúvidas, né, que o pessoal teve, né? Explicando um pouco mais sobre essa questão da conduta cristã, tá certo? Então, lembre-se sempre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos e até mais.